Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula dentro da nossa trilha de capacitação Microbit. Então, aqui na nossa aplicação, clicando aqui em trilha de capacitação, você vai acessar o nosso site de apoio. O site de apoio possui a apostila de referência. Então, deixa eu só fechar esses aqui. Dentro, então, do site de apoio, nós temos o link para a apostila. A apostila, ela possui capítulos muito importantes para fazer a complementação do que nós estamos estudando dentro do nosso curso. Então é muito importante você ir acompanhando o que eu vou falando dentro das nossas aulas, né? Eu vou referenciando, ó, estudem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Observem que na nossa primeira lista de exercício, lista 01, que existem alguns comandos que eu não falei. Por que eu não falei? Para vocês irem lá na apostila de referência e fazerem o estudo dele. Por exemplo, o comando pausa. Eu pedi para vocês irem no capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre o comando pausa. Tá vendo aqui, ó? Pausa. Então, essas referências elas são muito importantes para vocês irem complementando o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês. Então, vamos fazer aqui a primeira questão da lista, contagem regressiva para o lançamento. Então, vamos lá. Cria um programa que simule a contagem regressiva para o lançamento de um foguete. O microbit deve mostrar na tela os números 3, 2, 1, com 1 segundo de intervalo entre eles. Ao final da contagem, ele deve exibir um ícone de foguete para sinalizar o lançamento. A contagem só deve acontecer uma vez. Então, se ela só deve acontecer uma vez, você tem que lembrar que nós temos dois blocos, né? O bloco iniciar e o bloco para sempre. Então, eu vou entrar aqui no Make Code. Olha lá, bloco no iniciar e bloco sempre. Se ele quer que você faça uma contagem, a gente vai simplesmente colocar na tela o número, né? Então a gente coloca aqui, ó, número 0. Pode colocar no 3, né? 3, 2, 1, na verdade, é o contrário, né? 3. Aí pausa de 1 segundo. 2. E por fim, número 1. Aí eu vou fazer uma pausa. E ele quer que a gente apresente um foguete no final. Então, vamos desenhar aqui a ideia de um foguete. Então, 3, 2, 1. Aí ele apresentou um foguete. Então, esse aqui é o exercício que foi solicitado aqui na primeira questão. Ok? Vamos para a segunda. Ah, tem um desafio, né? Vamos lá. Desafio esse. Após o ícone do foguete ser exibido por 2 segundos, faça a tela apagar completamente. Ah, maravilha. Vamos lá. Vamos seguir aqui a atividade. Vou colocar mais o detalhezinho lá do desafio extra. Então, ele quer que seja apresentado durante 2 segundos e ao final limpe a tela. Aqui, ó, limpar tela. Bom, então agora finalizamos a atividade, né? 3, 2, 1, foguete por 2 segundos e aí ele limpa a tela. Ótimo. Vamos para a segunda questão. Animação, coração pulsante. Faça um programa que crie uma animação contínua de um coração batendo. A animação deve mostrar um ícone de coração grande por meio segundo. E em seguida um ícone de coração pequeno por meio segundo. A animação deve se repetir para sempre. Então, vamos lá. Vou criar aqui teste aula 01.
exercício 02. Vamos lá. Se é para sempre e durante meio segundo, eu vou começar. Na verdade, eu vou já colocar aqui. Existe um ícone aqui, ó. Coração pequeno. Deve ser esse aqui, ó. Não, deve ser. Deixa eu ver se eu acho. É provável que seja isso aqui, sim. E ele quer que por meio segundo. Então, meio segundo e aí um coração maior. E aí meio segundo. Vamos ver aqui. É isso aí. Coração pequeno, coração maior. Coração pequeno, coração maior. Vamos ver se tem algum desafio extra. Use o bloco mostrar LED ao invés de mostrar ícone para criar seu próprio desenho de coração. Tente fazer um coração que cresce em 3 tamanhos diferentes. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode montar aqui. Ele pediu para a gente usar o mostrar LED, né? E aí, seguir sempre com 5 segundos. A gente pode começar com um desenho aqui, primeiro, né? Um pequeno LED ligado. E aí, a gente pode duplicar aqui. Aí vamos fazer esse desenho aqui novamente. Aí eu até vou copiar aqui o desenho dele. E por fim, o coração maior. Se ele quer que a gente utilize a matriz de LED, ao invés do desenho pronto, né? Não tem problema algum. O desenho aqui ficou assim, ó. Tô copiando aqui desse aqui. Bom, e aí, para finalizar, mais meio segundo. Então é isso que ficou o resultado. O terceiro, um coração maior, tá vendo? É isso que ficou a proposta da questão 2. Desafio extra. Então vamos para a questão 3. Letreiro luminoso de boas-vindas. Programe um letreiro luminoso que, de forma contínua, primeiro pisca a palavra olá 3 vezes na tela e em seguida mostra um ícone de rosto feliz. Deve haver uma pausa de 2 segundos no final, antes do ciclo recomeçar. Ele quer que a gente faça de forma intermitente, né? Use o bloco sempre. Vamos lá pegar aqui o bloco olá. Apague e vai fazendo isso aqui 3 vezes. E por fim, apresente um ícone de um rostinho feliz aqui, ó. E aí ele pediu para a gente, assim que finalizar, aguardar 2 segundos. Vamos confirmar lá, mas acredito que seja isso mesmo. Ó, deve haver uma pausa de 2 segundos no final. Então é isso mesmo, no finalzinho tem que ter uma pausa. Então vamos ver o resultado. Então, aparece 3 vezes. E depois um rostinho feliz, espera 2 segundos e finaliza. Vamos ver se tem um desafio extra. Existe uma forma mais eficiente de programar isso usando um tipo de bloco chamado repetir, que fica na categoria loop. Pesquise como ele funciona e tente simplificar seu código. A ideia aqui, que ele quer que a gente utilize o bloco de repetição,
É porque nós temos os mesmos blocos sendo realizados, né, 3 vezes. Então, a gente pode utilizar a mesma proposta, porém de uma forma um pouco mais simplificada. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou até apagar aqui o bloco. Existe aqui dentro da categoria loops, a gente pode fazer a mesma proposta, só que aqui 3 vezes. E como é que é? A ideia é mostrar, limpar a tela, e aí a gente pode aguardar uma pausa de meio segundo, né? Então aqui é olá, limpa a tela e faz a pausa. Então olha lá, a proposta funciona da mesma forma, tá vendo? Ele repete aqui 3 vezes. E aí, para terminar, o que que tem que ser feito aqui? A gente tem que mostrar o rosto feliz e, para finalizar aqui, a gente tem que pausar aqui 2 segundos, que é o que ele solicita. Então, vamos lá, fazer o resultado final, ó, 3 vezes. Olá, 3 vezes, e aí eu mostro o rosto feliz e pausa 2 segundos. Olha, ficou no finalzinho, ficou um detalhezinho que não ficou legal. É só limpar a tela aqui, viu? E aí fica mais interessante, quer ver, ó? Olá, 3 vezes. Aí o rosto feliz, limpou a tela. Beleza, ótimo. Fica até melhor ainda, mas esse aqui eu não vou precisar aguardar, só para a gente finalizar mesmo aqui, ó. Aguarda um pouquinho para ele realmente limpar tudo e esperar um pouquinho e apresentar o olá novamente. Então, sim, ficou uma visão um pouco mais simplificada no sentido de código, tá? Ficou menos código do que aquele, mas o primeiro ficou mais fácil de ser compreendido. A ideia é bem simples, é apresentar o texto, limpar a tela e esperar um pouquinho. Máquina de emoções. Crie um programa que transforme seu microbit em uma máquina de emoções. Quando o botão A for pressionado, o microbit deve mostrar um ícone de rosto feliz. Quando o botão B for pressionado, deve mostrar um ícone de rosto triste. Então vamos lá. É, Vamos pegar aqui. Ele está usando. Na verdade, aqui é botão A pressionado. Aí ele quer que a gente faça usando o botão A e o botão B. Vamos lá pegar aqui o rosto feliz. E quando a gente clicar no botão B, ó, o rosto é triste. Ok. Então A, rosto feliz. B, rosto triste. Adicione a terceira emoção. Use o bloco A mais B, pressionado para mostrar um rosto confuso ou dormindo. Então vamos lá. Rosto confuso ou dormindo. Pode ser esse aqui, ó. Então nós temos agora 3 emoções: feliz, triste, confuso. Bom, então vamos para a questão número 5, o oráculo do sim ou não. Programe um oráculo que ajude a tomar decisões. Ao ser agitado, o microbit deve pensar por um momento, então ele tem que mostrar um ícone losango,
e, em seguida, tomar uma decisão. Mostrar a palavra sim ou não. A decisão deve ser aleatória. Ok, então quais blocos nós iremos utilizar? O bloco agitar, mostrar ícone, texto, pausa, categoria lógica sim, então se não, que é a nossa estrutura de seleção composta. Ele tem que fazer a gente tem que montar uma condição, e assim que a condição for atendida, no caso a gente vai definir que se for zero, ele vai apresentar a palavra sim, e se for um, ele vai apresentar a palavra não. Então são todos esses blocos, né, e esses comandos vinculados nesse mesmo exercício. Ok, vamos lá pegar o bloco que agitar. Primeiro que ele vai fazer é mostrar o ícone losango. Então ele está aqui, ó. Depois que ele fez isso, a gente vai entrar aqui no loop, lógica, desculpa, condição composta, que tem o se, então, se não. E agora a gente vai precisar montar a condição. A condição, ela vai ser montada da seguinte maneira. A primeira coisa que tem que ser feita é a gente vai fazer uma comparação. A gente vai comparar o que com o que. Eu vou até desenhar aqui, só um instante, pegar aqui o PowerPoint, que aqui a gente vai poder explicar um pouquinho melhor. Bom, a ideia é a seguinte. Nós teremos aqui aí ele vai fazer uma escolha, né? Uma escolha aleatória entre zero e um. Ok, então o que que significa isso? Se ele escolher o zero, vai aparecer a palavra sim. Se ele escolheu um, vai aparecer a palavra não. Ok, então, para montarmos isso, a gente utiliza uma seleção composta. Então, se ele vai fazer a escolha, aí vamos lá, se zero é igual a zero, aí aparece sim. Se não, aí no caso vai aparecer não. Entenderam por que que vai ser uma seleção composta? É por esse motivo. A gente vai verificar a condição sendo verdadeiro, sim. A condição sendo falso, não. É por isso que a gente utiliza a seleção composta nesse exercício aqui. Então, como é que a gente monta essa seleção composta? A gente primeiro vai pegar uma estrutura, aqui, ó, a gente vai pegar um- uma estrutura de um operador relacional, né, que é o igual, tá aqui, e vamos fazer uma verificação. Vamos lá. Escolher aleatório entre 0 e 1. E aí, se for igual a zero, então observem aqui, ó, ele vai escolher entre 0 e 1 de forma aleatória. Se for zero, aí aparece sim. Sim. E aí, se não for, né, ou seja, vai ser 1 no caso, não. Bom, vamos ver aqui o resultado. Ó, chacoalhei. Olha, ficou bom, mas eu vou melhorar um pouquinho. Ó. Vou colocar aqui o limpar tela e vou esperar um pouquinho para ele fazer a verificação. Ó, ó, vamos chacoalhar. Entenderam? Então a ideia, ele faz de forma aleatória, que apresenta o sim ou não, ao chacoalharmos aqui, ó.
Vamos ver se tem algum desafio extra aqui na atividade. Adicione uma terceira opção, talvez. Para isso, você precisará sortear um número aleatório entre 0 e 2, né? Aí, nesse caso aqui, a gente vai montar o que nós chamamos de seleção encadeada. Como é que funciona essa seleção encadeada? Ficou interessante a atividade, ó. Agora vai ser entre 0 e 2. Então vai ser o seguinte, ó. A primeira condição é a seguinte: 0 igual a 0. Aí se for, sim. E se não for? Aí se não for, pode ser 1 ou o 2. Aí a gente tem que fazer uma verificação. No caso aqui, é igual a 1? Não. E aí sobrou quem aqui? Porque o 0 já foi, o 1 já foi. Então só sobrou 2. Então vai ser, no caso, no finalzinho aqui, é 2. Nós já sabemos essa informação, porque todos os demais foram descartados. Então, a saída no final é talvez. Então, como que isso vai ser montado? Vai ser montado da seguinte maneira. Eu vou organizar aqui com vocês a ideia. Vamos lá. A primeira é se 0 é igual a 0. Aí vai aparecer na tela sim. Se não, aí agora a gente faz uma segunda condição, ó. 1 é igual a 1. Então vai aparecer não. Se não, talvez. Entendam que por que nós chamamos de estudo de seleção encadeada? É por esse motivo aqui, ó. Aqui nós temos uma seleção, vou colocar ela aqui, ó. Essa aqui é uma. Aqui, ó, se não. E agora nós temos uma segunda dentro dela. Vou colocar de verde. E aqui nós temos uma segunda, ó, se não. Então é por isso que nós chamamos seleção encadeada. Como que a gente faz isso dentro do microbit? Vamos lá. Vamos chegar aqui na ideia. Esse aqui, eu posso utilizar? Podemos, sem problema algum. Eu só vou diminuir um pouquinho o tamanho, mas eu acho que para vocês aqui vai ficar mais fácil de enxergar. Olha, vai continuar da mesma maneira. A ideia aqui, a gente só vai colocar de 0 a 2, né? Vou aumentar um pouquinho aqui agora, acho que vai dar um espaço. Aí sim, de 0 a 2, se for 0, né, que é a condição que se for 0 é sim, e se não for, aí se não for, a gente tem que verificar novamente, que é esse que eu acabei de verificar com você. Aí como é que eu faço agora? A condição é a mesma aqui de cima, porém eu verifico se é igual a 1. Agora é entre 1 e 2. Aí se for 1, vai apresentar não. E se for 2, aí é talvez. Então por isso ficou uma dentro da outra. Então pronto. Agora ele verifica 0, entre 0 e 2, sim. Aí aqui entre 1 e 2, aí se for 1 não, se for 2 talvez. Então vamos ver o resultado aqui. Ó, aqui apareceu 2. Por quê? Porque ele veio aqui talvez. Vamos fazer mais uma vez. Aqui vai aparecer o 0. Davi, apareceu o 0 realmente, a gente poderia ver isso, né, uma variável, apresentar essa informação aqui na tela.
Mas como ele está buscando aleatório, aí a gente teria que salvar isso numa variável. É um bom exercício para a gente poder avaliar se realmente aqui está aparecendo 0, aqui 1 e aqui 2. Mas, por hora, a proposta aqui é fazer uma seleção que nós chamamos encadeada. Ok? Vamos para o último, né? Lanterna secreta. Crie uma lanterna que só acende enquanto você segura um botão. O programa deve verificar continuamente: o botão A está sendo pressionado? Aí a tela inteira deve acender. No momento que o botão for solto, a tela deve se apagar. Então vamos lá. Teste, aula 02, exercício 06. Esse aqui, a gente vai usar o bloco botão A pressionado. Quando o botão A for pressionado, ele vai verificar o seguinte, né? Ó, o botão A está pressionado. Nesse caso aqui vai ser o seguinte, espera aí. Bom, então vamos para a questão número 6. Lanterna secreta. Crie uma lanterna que só acende enquanto você segura um botão. O programa deve verificar continuamente se o botão A está pressionado ou não, né? Então, se ele estiver pressionado, a lanterna vai se acender. Se ele não estiver pressionado, a lanterna vai se apagar. Então, vamos utilizar aqui a, a nossa estrutura de seleção aqui, chamada composta. Aqui, ó, se então, se não. E aí a gente vai fazer uma condição. Vamos lá. Se então, se não. Isso aqui eu não vou precisar. Vou apagar aqui. E vamos montar a nossa estrutura de seleção aqui, usando a condição. Qual é a condição? Se o botão A está pressionado. Vamos procurar aqui para encontrá-lo. Aqui, ó, botão A está pressionado? Se estiver, aí eu quero que mostre todos os LEDs, que é como se fosse uma lanterna. E se não estiver, ele vai apresentar apagado. Mas que eu vou fazer assim, ó. Vou pegar ele novamente, que ele já vem apagado. Vamos ver o resultado. Ó, tudo aceso, tudo apagado. O B aqui, nada acontece, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem um desafio extra. A lanterna, faça a lanterna ter 2 níveis de brilho. Se o botão A estiver pressionado, acenda todos os LEDs. O botão B, use mostrar LEDs para criar um padrão de luz mais fraca. E se nenhum botão estiver pressionado, a tela fica apagada. Ok, então ele quer que a gente tenha mais de um nível, né? Então, botão A, todos os LEDs, botão B, uma luz mais fraca, e se nenhum botão estiver pressionado, a luz fica apagada. Então, aqui é só a gente vir e colocar uma quantidade aqui menor, né, de LEDs ligados, que é o botão B. Só que o botão B, ele tem que ser clicado. Então a gente vai ter que vir aqui mais uma vez e fazer uma estrutura de seleção encadeada, ó. E, ó, botão B pressionado agora, ó. Aí ele apresenta para nós uma estrutura de seleção, ó, uma linha, um LED mais fraco e por fim, se nenhum deles estiver ligado, clicado, né? O A vai ficar todos os LEDs, o B vai ficar um mais fraco e se nenhum dos dois estiver, ele vai ficar desligado. Então, vamos ver o resultado, ó. Todos, um pouco, e se nenhum deles é vazio, né? Então, mais uma vez, estrutura de seleção encadeada. Bom, então
Assim a gente encerra as 6 atividades aqui da lista e a gente se vê então na nossa próxima aula. Um abraço.